Item 4.2, semântica pragmática e discurso. O objetivo da unidade 4, níveis da linguística, os seus aspectos macro, parte 2. Nós queremos com o objetivo que vocês entendam como os níveis da linguística, de aspectos mais macros, mais amplos, como a semântica, pragmática e o discurso, ocorrem na sinalização. O que é semântica? É a área que estuda como os significados ocorrem, os diversos significados ocorrem no sistema linguístico, começando na morfologia. Como ocorre o significado na morfologia? E posteriormente formando a palavra. Qual é o significado da palavra? Quais são os diversos significados dos sinais? E também entender como são os significados na frase, na estrutura da frase. E na frase também, através de seus contextos, entendendo o discurso, como são os significados do discurso. A semântica, ela é responsável pela ligação dos significados que são dados e transformados. Compara também como a comunidade, em geral a sociedade, faz o uso fluente disso nas frases. E o que é a pragmática? É a área da linguagem, é a área que aborda os diferentes significados, mas considerando a influência externa do contexto. Esta influência que pode modificar os significados. Porque o contexto comunicacional, no momento da comunicação, vai influenciar o sentido e o significado, como que isso ocorre na área da linguagem. É a área da linguagem que analisa as pessoas do discurso. Quem são essas pessoas no momento comunicacional, no momento da comunicação? E em qual contexto está inserido? E isso dá ou transforma os significados. Analisa também como a comunidade faz uso disso, põe em prática isso. Como essa influência, como isso influencia o significado. E o significado semântico apenas? Não. Como a comunidade enxerga, como a comunidade olha para esse significado, para esse contexto e dá outro significado e outro contexto. O foco pragmático está relacionado como a linguagem proporciona, como que ela motiva essa interação comunicacional, esse sentimento, essa motivação, como que isso se dá na sociedade. O objeto da fala, como que isso se desenvolve. Isso está relacionado à pragmática. O que é o discurso? O discurso ele é mais extenso e complexo, porque vocês lembram do nível micro da linguística, lá a fonologia e depois um pouco mais ampla a morfologia, ampliando para sintaxe, ampliando para semântica, para pragmática. Então, o discurso é tudo isso, engloba tudo isso. E também como se estrutura a sinalização e como isso está relacionado com as influências da sociedade no momento da sinalização. As pessoas, quem são as pessoas que estão olhando para esse discurso? E eu que estou discursando, qual o meu objetivo? Também tem as questões abstratas, implícitas no discurso, que está implícito, que está abstrato.
não é só o significado da estrutura, das palavras, prática. Tem também o contexto, mas recebo também a influência das minhas ideias, das minhas emoções. Tem objetivos que eu quero marcar nas pessoas, que eu quero provocar nas pessoas que estão olhando o discurso, que estão assistindo o que eu estou explicando. O discurso tem provocações, tem malícias e diversas outras questões objetivando dentro do discurso. São estratégias que estão implícitas no discurso. Eu tenho que encontrar isso, descobrir isso no momento da sinalização. Descobrir quais são essas estratégias, quais são esses artefatos dentro do discurso, que estão implícitos, que estão no campo abstrato. O discurso é a área da linguística que tem uma análise, a análise do discurso. É uma metodologia que é como a gente olha para esse discurso e consegue, então, discriminar, detalhar quais estratégias estão presentes neles, o que ele está explicando, o que está implícito, quais são os significados que a gente consegue observar nas palavras, nos sinais, na sintaxe, na frase. E às vezes o objetivo do discurso é outro. A gente descobre como isso ocorre através da análise do discurso. Essa análise se aproxima e encontra os objetivos desse discurso. As provocações, as malícias. E tem um. Discurso é a linguagem em execução. É a linguagem que eu, como pessoa, adquiro e produzo. E tem dois. Discurso é equivalente ao nível da frase mais amplo, que foi construído com a junção de várias partes, do início ao fim. Terceiro, o título do discurso, o tema do discurso é amplo e é composto de várias frases intrínsecas ao discurso, que vão frase a frase se ligando para produzir esse discurso mais amplo. A análise do discurso é a proposta de como olhar para esse discurso, para essa sinalização, e para as pessoas que estão envolvidas nisso. A linguística, ela tem uma área de análise do discurso, desenvolvendo pesquisas, descobrindo como, no momento desse discurso, os significados são produzidos, o que está implícito, as ideias, tudo isso dentro da análise e também ligado à psicanálise, que é uma área que dá suporte à análise do discurso, para a gente conseguir observar e perceber o que está implícito nos participantes desse discurso, os significados e também os objetivos básicos das pessoas que estão discursando. Também a análise do discurso está ligada a outra área, que é esse sinal, antropologia. Este sinal ou este sinal. E essa área também ajuda, porque entende como a sociedade se organiza e como a sociedade se percebe. Então, nos ajuda a entender melhor o que está sendo exposto. Assim como a área da sociologia, que também é uma área que estuda a sociedade, como a sociedade se organiza, como essa comunidade está organizada. Então, essas diversas áreas, além da linguística, a área da linguística associada a essas diversas áreas, psicanálise, associada à antropologia, associada à sociologia. Os estudos dessas diversas áreas dão suporte à nossa percepção dos significados aparentes e ocultos. A análise do discurso
tem por objetivo encontrar, descobrir a relação de como a língua em uso se relaciona com as pessoas que dela fazem uso. Essas pessoas, como elas constroem as suas ideias que vão influenciar no discurso propriamente dito. A análise vai observar e extrair, em primeiro lugar, identificar quem são essas pessoas que estão discursando, qual a história de cada uma delas, a sua visão. Em segundo lugar, a opinião dessas pessoas que estão implícitas no discurso. Quem é esse sujeito no seu íntimo? E também a construção, como é construído a sua visão de mundo, que vai influenciar esse discurso. Qual é a sua ideologia? Tudo isso pode ser encontrado implícito no discurso. Então, em resumo sobre o discurso, vocês podem ver esse esquema. Como que o discurso que está no centro é influenciado por esses diversos fatores ao seu redor. O discurso tem as suas ideias, as intenções da pessoa, o momento de produção do discurso propriamente dito. É extenso, são vários itens que a gente deve considerar, né? São várias situações, as pessoas, os participantes do discurso, quem está olhando para o discurso, quem está produzindo, qual o foco, como é a história desse contexto, desse discurso, também a ideologia. Por exemplo, você olha aqui esse diagrama e vê tudo que compõe o discurso. Por isso que ele é o mais complexo. E também, intrínseco ao discurso, tem os diversos níveis da linguística, da língua, que estrutura a língua. Mas também temos outras influências externas, de ideia, ideologia, no momento da organização, da apresentação do discurso, o significado que isso tem naquele momento. Por isso que é necessário estudar para se perceber, para se obter claramente todos esses aspectos. Resumindo a unidade 4, os níveis da linguística em seus aspectos macro, temos a semântica, a pragmática e o discurso. Nós estudamos, na parte 2, o significado semântico dos sinais, da sinalização, a estrutura da frase e também o texto no discurso. Estudamos também a pragmática, que é um aspecto mais amplo, que já sofre influência do contexto, e também o discurso, que é ainda mais amplo, que engloba tudo o que está na estrutura da língua. Do micro até o macro, o discurso é o que engloba tudo. O discurso, nós temos a sua estrutura, como ele foi estruturado, o discurso composto de ideia, composto da pessoa, do momento da sinalização, dos seus objetivos, e também a metodologia de análise do discurso, que na linguística analisa como isso está sendo produzido, quem são as pessoas participantes, se existe ideologia, quais são as influências históricas do contexto, das pessoas, tudo isso também relacionado com outras áreas. Por exemplo, a sociologia, a psicanálise,
e também a antropologia. Essas 3 áreas podem dar suporte ao estudo da análise do discurso. Tudo isso fazendo parte da linguística.